Todos os anos, milhares de pessoas são traficadas no mundo para trabalho forçado ou exploração sexual. Esse comércio ilegal movimentou mais de 31 milhões de dólares apenas no ano de 2015. Para falar mais sobre o tráfico de pessoas, nós vamos conversar agora com o Antônio Maciel Aguiar Filho, que é gerente do Instituto de Identificação da Polícia Civil de Goiás. Olá, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. E também vamos conversar com o Fabrício Rosa, que é membro do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e também presidente da Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal. Olá, Fabrício, obrigado pela sua presença. Olá, muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu queria começar falando sobre o conceito. O que caracteriza o tráfico de pessoas, o cárcere privado? Queria que vocês explicassem isso para que o telespectador entendesse como que esse crime se constitui e se caracteriza. Fabrício, queria começar com você. Sim. É muito importante que as pessoas saibam que o tráfico de pessoas está mais próximo da gente do que a gente imagina. Ele aconteceu na história do nosso país com muita frequência, desde aquela menina que é retirada do interior e trazida para as famílias aqui da capital e de alguma forma ela é explorada. Isso pode ser tráfico de pessoas, desde adolescentes que são levados para times de futebol, pequenos clubes. Eu já fui em operações policiais assim, pequenos clubes, e ali eles são explorados, meninas que são enganadas, que vão ser modelos em outros países. Então tudo isso é o fenômeno do tráfico de pessoas. Ele está presente para várias modalidades. Existe um protocolo que é do ano de 2000, no Brasil ele foi ratificado em 2004, que é o Protocolo de Palermo, que define o que é tráfico de pessoas. E também tem algumas legislações brasileiras, do campo civil e penal, que definem o que é tráfico de pessoas. Mas para que as pessoas que estão em casa entendam, tráfico de pessoas é sempre que alguém é retirado de um local, levado para um segundo local e vem a ser explorado nesse segundo local por quem a levou. Essa exploração geralmente tem a finalidade, como você disse na sua chamada, de exploração sexual, de trabalho escravo, mas também de adoção ilegal, de retirada de órgãos, de servidão doméstica, de casamento servil. Então são inúmeras modalidades diferentes. É muito importante diferenciar também o tráfico de pessoas do contrabando de migrantes. Muitas pessoas, eu tenho parentes, tenho amigos que foram para os Estados Unidos por meio de um coiote, por exemplo. Geralmente esse coiote não tem contato posterior com quem está lá nos Estados Unidos. Então quando a pessoa não tem contato posterior com quem a levou, isso não é tráfico de pessoas, isso é contrabando de imigrantes. É interessante fazer essa diferenciação também. O Antônio pode contribuir também? Na verdade o papel, sobretudo da Polícia Civil, é tentar gerar a identificação dessas pessoas, né? Que acho que é o grande incógnita do processo e facilita inclusive esse tipo de mercado que é muito lucrativo. Exatamente porque o país não possui um sistema integrado de informações biométricas. O Estado de Goiás agora está saindo na frente com um projeto chamado Goiás Biométrico, onde a gente pretende colocar desde a criança, ao nascer, dentro de um banco de dados. E isso vai permitir, por exemplo, um maior controle, sobretudo em fronteiras, através de passaporte, se a pessoa está em outro estado. Porque hoje é o grande problema, você tem informações, por exemplo, do Ministério da Justiça, mas são dados biográficos, são nomes, né? E aí é impossível você encontrar essas pessoas que estão desaparecidas. O nosso papel é exatamente, tecnicamente, numa atividade pericial, garantir a identificação dessas pessoas que supostamente estão desaparecidas para a família, inclusive. Em relação a essa identificação, apesar desse problema, é possível a gente apontar que tipo de pessoas geralmente são traficadas, são mais adolescentes, são mais mulheres? Dá para ter esse número? Aqui no estado de Goiás, claro? Existe um quantitativo enorme de pessoas que fazem ocorrência, né? Segundo dados de algumas estatísticas, no Brasil, cerca de 40 mil pessoas são desaparecidas anualmente no país. Existe uma grande incidência de adolescentes. Isso, se você for buscar os motivos que levam as pessoas a desaparecerem ou serem traficadas, os estudos informam que é sobretudo fugas da própria residência, né? Fuga de casa. E aí tem alguns aspectos mais importantes, maus tratos, né? Violência doméstica, drogas, alcoolismo. Isso dentro de um sistema, estou falando de desaparecimento, que também configura o tráfico muitas vezes, que a pessoa não sabe para onde está a pessoa. Então o contexto é esse, é mais de jovens que a incidência é maior.
Bom, Fabrício, queria também que você traçasse esse perfil. No Brasil, no mundo e, claro, na nossa realidade local aqui do estado de Goiás. Você falou um pouco até de jovens para futebol, pessoas também para trabalhos serviços domésticos, mas qual seria a principal vítima desse tipo de contrabando? Sim, a gente vai ter que verificar qual que é a modalidade. A principal vítima, com certeza, é a mulher. E Goiás figura em um ranking lamentável como sendo um dos primeiros estados onde mais tem tráfico de mulheres. Tem várias pesquisas que demonstram isso, a abertura de inquéritos da Polícia Federal também demonstra isso. Nos últimos anos, Goiás é o segundo estado nesse ranking terrível de inquéritos de tráfico de pessoas. Mas tem outra pesquisa muito interessante, existe uma ONG que cuida do escritório que cuida de imigrantes no aeroporto de Guarulhos. E lá nesse local que cuida dos migrantes que foram deportados, especialmente de Espanha, Portugal, que foram deportados ou não admitidos, eles fazem algumas pesquisas conversando com psicólogos, assistentes sociais, conversando com as mulheres que foram deportadas. E uma parcela grande delas foram para esses países para a finalidade da exploração sexual, da prostituição. Quando eles divulgam esses dados, a gente percebe que em torno de 20 a 25% das mulheres deportadas ou não admitidas em alguns países da Europa são goianas. Então, ou seja, 1/4 dessas mulheres são goianas. O que a gente percebe na atividade policial é que existe uma rede doméstica, uma rede informal, de amigas, de vizinhas, de irmãs de igreja, inclusive, especialmente no norte de Goiás, de Anápolis, Auruaçu, Porangatu, Ceres, Crixás, Minaçu, que acaba levando essas mulheres que estão em busca de um sonho legítimo, porque é legítimo sonhar, é legítimo correr atrás do que a gente acredita que é melhor pra gente. Entretanto, elas chegam nesses locais e são enganadas porque elas não sabiam que seriam violentadas fisicamente, que teriam metas de trabalho sexual, que teriam ter 30 relações sexuais por noite, que teriam os documentos retidos, o passaporte retido, que ficariam presas, que fariam rodízios entre boates. Essa é a realidade das mulheres. Em torno de 70% a 75% das vítimas são mulheres para finalidade sexual. Mas os homens também são vítima, mas para finalidade trabalhista, especialmente trabalho escravo. A gente participa de muitas operações de enfrentamento ao trabalho escravo, acontece aqui em Goiás também, mas Goiás é mais um estado que recebe trabalhadores escravos do Nordeste, dos bolsões de pobreza do Nordeste, um pouco do Norte também. Então Pará e Mato Grosso figuram como os estados onde mais há casos de trabalho escravo em fazendas, carvoarias, mineradoras, fazendas de cana-de-açúcar. O tráfico, então, ele pode ocorrer dentro do próprio país. Eu não preciso levar alguém para outro país para configurar tráfico de pessoas. Pode acontecer dentro do nosso país. A gente já fez muitas operações aqui na região dos motéis de Aparecida de Goiânia e a gente percebe ali que aquelas mulheres que estão ali, as prostitutas e também as travestis, quase a totalidade delas foram trazidas de dentro de Goiás, de outros municípios e de outros estados brasileiros. Algumas também de outros países. Em algumas operações já encontramos bolivianas, colombianas, mas há um tráfico intenso de mulheres dentro do Brasil e de homens também. Só para complementar, a gente faz anualmente um mapeamento, nos 70 mil quilômetros de rodovias federais, a gente faz um mapeamento da exploração sexual de crianças e adolescentes e do tráfico de pessoas, porque há uma concentração grande nas rodovias de motéis, casas noturnas, então a gente verifica essa situação e faz palestras nesses locais e operações também. Vou ter que te interromper porque o nosso tempo já chegou ao fim. No próximo bloco você continua acompanhando esse debate sobre tráfico de pessoas. Continue assistindo ao Conexões pela TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto ou no 21 da NET Goiânia. Você também pode assistir a gente pelo nosso perfil do Facebook ou então pelo nosso canal no YouTube. Voltamos com o debate de hoje que está tratando sobre o tráfico de pessoas. Nós estamos conversando com o Antônio Maciel Aguiar Filho, que é gerente do Instituto de Identificação da Polícia Civil de Goiás, e também com Fabrício Rosa, que é membro do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal. Queria começar esse bloco então com o Antônio. Quais são as medidas que a polícia tem tomado, tanto para evitar quanto combater o tráfico humano? Uma das medidas mais adotadas para auxiliar a investigação é exatamente tentar identificar, por exemplo, corpos que são encontrados. Como cabe ao Estado, como tutela, identificar os crimes contra a vida, e se você não identifica a pessoa, você não tem como iniciar uma investigação. Infelizmente, a legislação brasileira ainda é de 1941, ou
o CPP, ele permite o reconhecimento facial. E isso tem gerado muitos transtornos no país afora. Às vezes a pessoa é levada ao IML, uma suposta pessoa se identifica, às vezes falando que é parente, e libera um corpo. O que a gente tem tentado fazer, através da perícia, é garantir a identificação e não o reconhecimento, que é muito falho, não é uma coisa científica. E esses dados são enormes. Só para exemplificar, existe um trabalho, um artigo científico, inclusive feito em conjunto com o professor de Jaci, aqui da Sociologia, exatamente sobre pessoas desaparecidas e corpos indigentes. Tem uma relação, então? Muitos desses indigentes são pessoas que desapareceram das famílias, muitas vezes foram traficadas de estado ou de país? Às vezes sim, esse é o problema. Se você não conhece a pessoa, só para dar os dados estatísticos, a pesquisa foi de 2010 a 2015, existe cerca mais ou menos de 700 pessoas enterradas como indigentes. Então o número é muito expressivo e aí você tem uma série pode estar associado a tráfico de pessoas, que às vezes a pessoa explorou a pessoa há muito tempo e depois simplesmente matou a pessoa, ou extinção de punibilidade, vários tipos de delitos podem estar por trás dessa realidade. Então cabe à papiloscopia, através da impressão digital, tentar chegar à identificação verdadeira dessas pessoas. Bom, Fabrício, queria falar um pouquinho sobre o outro lado, o papel do aliciador. Quem geralmente é esse aliciador? Como que ele trabalha? Você citou a questão dessas redes familiares de mulheres, muitas vezes mulheres que já foram para outros países e retornam fazendo essa rede com amigas, conhecidas. Em outros casos também, como é que funciona o trabalho dessa pessoa? O que ela ganha também em relação a esse tráfico? Bem, eu acho que é importante dizer que os aliciadores são pessoas inescrupulosas que visam, sobretudo, lucro, sem pensar na dignidade daquela outra pessoa. E é muito importante dizer que o aliciador não tem uma cara de traficante internacional. É uma pessoa que tem uma cara normal, que inicialmente ela vai gozar da confiança daquela outra pessoa que vai ser aliciada e vai fazer algumas propostas, vai falar que outras pessoas vão junto e essa pessoa vai acabar caindo nessa malha do tráfico. Então o aliciador não tem essa cara. Mas geralmente é uma mulher, que pode ser amiga, pode ser um homem. No caso do trabalho escravo a gente chama de gato, esse aliciador que faz essa proposta. Então a gente encontra um rapaz do interior do Maranhão que ganha Bolsa Família, R$130, e chega um gato e oferece para ele R$800 para trabalhar numa lavoura aqui em Goiás, isso é uma modificação enorme na vida dele. Então ele acredita. Então o aliciador são essas pessoas que visam o lucro. Mas acho que é importante dizer que o aliciador não é só essa pessoa. Todos nós podemos ser aliciadores na medida que nós somos negligentes com essa situação. Fala-se muito pouco do tráfico de pessoas no Brasil, a legislação é muito nova, mas o nosso país se sustentou durante a sua formação, inclusive no tráfico de pessoas. Indígenas foram traficados, a metade da população é negra e veio para cá traficada. Então o tráfico de pessoas ele é permanente. Meninas para finalidade doméstica são traficadas. Então a gente tem que alertar o nosso olhar, sensibilizar o nosso olhar, e é isso que a gente fala principalmente na polícia. Os órgãos públicos precisam modificar o seu funcionamento, há muito desconhecimento a respeito do assunto, muito preconceito, porque trata de mulheres, muitas vezes, que estão interligadas com a prostituição. Então, há muito preconceito. Quando fala-se de tráfico de drogas, todo o sistema funciona e vai atrás. Mas quando é a própria pessoa que é traficada, muitas vezes você não consegue a sensibilidade dos órgãos públicos. Então, precisamos melhorar o funcionamento dos órgãos públicos, isso vale para toda a cadeia do sistema de justiça criminal. Desde as polícias, juízes, promotores, são pouquíssimas pessoas que são punidas nesse país por tráfico de pessoas. Especialmente porque em muitos casos também está envolvido com grandes políticos, especialmente quando a gente fala do trabalho escravo, quando você vai para a fazenda, você verifica que o dono da fazenda é um grande empresário, é um político, que tem aquela pessoa ali sem poder sair do local durante meses e até anos e sem receber nenhum recurso por aquilo. Então, assim, são muitas coisas que têm que ser modificadas e a gente tem que estar sempre atento para isso. Antônio, queria que você falasse um pouquinho disso também. O que a polícia ainda precisa fazer, e principalmente da questão de punição a esses aliciadores? Existe uma punição hoje? É fácil identificá-los? Não é fácil. Um dado interessante que a gente não foi abordado aqui ainda e que é muito preocupante são o tráfico de bebês, por exemplo. Tráfico que inclusive de órgãos, né? Houve uma operação da Polícia Federal de 85, 88, estima-se que 12 mil crianças foram traficadas no Brasil, na região sul. Mesmo porque o perfil dos bebês que era exigido naquela época eram cabelos loiros, olhos azuis, e esses aliciadores procuravam exatamente agricultoras, prostitutas, pessoas de baixo poder aquisitivo,
comprava isso com valores irrisórios, salário mínimos, e chegava a vender por $40 mil cada criança. Existe uma matéria sobre isso, já depois de muitos anos. Essas crianças, que foram 2, são citadas nessa matéria, onde elas tentavam agora, elas têm uma crise de identidade, né? Moravam em Israel, tentando encontrar os familiares aqui. Então não é fácil combater esse tipo, porque na época foi envolvido policiais, conivência da polícia, Ministério Público, advogados, foi uma rede muito estruturada que se beneficiava com esse tráfico. Então realmente não é fácil combater, mas eu acho que o tema exige uma manifestação da sociedade, cobrado dos órgãos públicos, dos agentes públicos, uma maior preocupação com o tema. É um tema que nos chama muita atenção. Por exemplo, nós estamos criando uma proposta, um projeto de lei, vamos encaminhar para que seja para a Assembleia Legislativa, de uma forma de minimizar isso. Como é que seria? O próprio Estatuto da Criança e a Constituição garante que é obrigado a fazer identificação biométrica, impressão digital, palmar, do bebê e do polegar da mãe. Se a gente fizer isso, e como está determinado na lei, você passa a ter um laço biométrico da pessoa para toda a vida. Então você controla a fronteira, por exemplo. Então essa é uma solução técnica que vai combater certamente esse tipo de crime. Tá certo. Bom, a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco você termina de conferir essa conversa a respeito do tráfico de pessoas. Durante o nosso intervalo você pode mandar um e-mail para a gente, jornalismo@tvufg.org.br, ou então você também pode mandar uma mensagem mandando a sua sugestão de pauta. Você faz isso no nosso WhatsApp, no 991811406. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que está discutindo o tráfico de pessoas. Nós estamos conversando com Antônio Maciel Aguiar Filho, que é gerente do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Estado de Goiás, e também com Fabrício Rosa, que é membro do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal. Fabrício, a gente falou sobre a questão do combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas, e o retorno dessas pessoas à família, às suas cidades, principalmente das mulheres traficadas para o exterior ou das pessoas que são libertas do trabalho escravo e voltam para os seus estados. Existe apoio para essas pessoas? O número de pessoas que conseguem regressar, ele é suficiente, ele é grande? Olha, a gente tem contato com muitas pessoas que conseguem regressar. Acho que é importante a gente entender esse fenômeno, porque não é tão fácil regressar. Pensa numa mulher que resolveu ir para a Europa, no caso ela foi trabalhar na prostituição. E é lícito trabalhar na prostituição na maior parte dos países do mundo, inclusive no Brasil. Mas ela acaba sendo caindo nas redes do tráfico de pessoas. Ela vai voltar para cá com dívidas grandes, ela vai voltar com feridas enormes na alma, com problemas psiquiátricos, ela vai sofrer uma série de preconceitos, talvez da própria família. Talvez esses preconceitos que a levaram a chegar nesse local. Falando em preconceito, também a gente pode interligar com as travestis. Como que as travestis voltam para casa se é de lá que elas foram expulsas? As travestis que a gente encontra na situação de tráfico de pessoas, porque elas são traficadas por outras travestis aliciadoras, elas foram expulsas de casa, da escola, do sagrado, das relações trabalhistas. Como que essas pessoas retornam? Em relação ao trabalho escravo, a gente consegue encontrar casos sim de retorno. Inclusive nas operações que a gente faz, a gente fica 20 dias no meio do mato e traz essas pessoas de volta. Quando elas chegam de volta no seu local, o empregador é obrigado a conseguir esse transporte e elas têm direito a receber seguro-desemprego. Toda vítima de tráfico de pessoas tem direito. E a gente tenta reinserir ela nos equipamentos do sistema de assistência social. Então, CREAS, CRAS, todas essas possibilidades. Então, assim, mas não é simples retornar, é muito difícil retornar na prática. Bom, doutor, e a denúncia? É comum a denúncia de tráfico de pessoas? Como fazer essa denúncia? Como identificar que uma pessoa pode ter sido traficada, que esteja sendo vítima de exploração, de algum tipo de trabalho escravo? Eu acho que talvez seja o grande problema. Como é feita essa ocorrência do desaparecimento. Porque às vezes a pessoa não vai falar para a família que está indo com aliciador, simplesmente a pessoa está viajando e tal, e desaparece para a família. Porque a primeira coisa que a pessoa, isso lá fora sobretudo, toma um passaporte, toma os contatos, as pessoas não podem mais entrar em contato com os familiares.
Então, a denúncia para fazer, inclusive gerar o dado disso, é muito importante. E as pessoas geralmente não fazem isso, mesmo porque a nossa delegacia, às vezes, também não está muito capacitada para esse tipo de situação. As ocorrências de homicídio, eles consideram, às vezes, mais importante. É por isso que foi estimulado, inclusive, criar uma especializada para isso, para pessoas desaparecidas. Uma delegacia, como tem delegacia da mulher, que aumentou muito o nível de denúncia quando criou uma especializada. Porque o próprio policial, ele está preparado para lidar com essa situação. Mesmo porque existia a informação que tem que esperar 24 horas, por exemplo, e não precisa. Você já tem que começar a trabalhar. Porque às vezes em 48 horas fica muito mais fácil encontrar uma pessoa que desapareceu. Quantas crianças, adolescentes desaparecem, pegam uma carona, por exemplo, e aí se for dentro de um curto tempo, é possível encontrar ainda, por exemplo, acionando a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Então a questão da denúncia, realmente fazer a ocorrência do fato, é muito importante para combater esse tipo de delito. Como identificar, Fabrício? Como alguém pode identificar um trabalhador rural ou alguém em ambientes aqui dentro do Brasil? E como também fazer essa denúncia? Bem, em relação à denúncia, existem vários números de emergência no Brasil, inclusive o nosso país é desorganizado quanto a isso, são dezenas de números, mas da Polícia Civil a gente tem 197, da Polícia Federal 194, se for em rodovias federais 191, mas existe um número que tenta unificar essa questão do tráfico de pessoas e todos os crimes ligados a direitos humanos, que é o Disque 100. Em todos eles a pessoa pode ligar, não precisa se identificar, mas é muito importante que ela traga a maior quantidade de elementos possível para que a polícia possa trabalhar. Então, se você souber, Disque 100. Em relação a outra pergunta, as pessoas precisam de fato sensibilizar o seu olhar e parar de achar natural e acreditar em propostas absurdas. O que essas coisas maravilhosas não caem assim tão fácil, não. Então, para de acreditar, sensibiliza o olhar. Se você tem alguém da sua família que recebeu uma proposta para trabalhar na Europa e ganhar não sei quantos mil euros por mês, desconfia de tudo isso. Em relação à questão trabalhista, desconfia de tudo isso, denuncia, liga para a polícia, conversa com essas pessoas, principalmente adolescentes. A gente tem tido muitos casos de tráfico de adolescentes. Pessoas, devido à crise econômica do nosso país, também o número de pessoas que sonham em ir para outros países tem aumentado muito. Então, assim, é preciso de sensibilizar o olhar, criticar essa situação e entrar em contato com os órgãos de direito. Polícia, mas não só polícia. Tem Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, tem o Judiciário, o Ministério Público, tem uma série de pessoas que lidam com esse assunto. Só uma última informação. Existe há 10 anos no nosso país um Sistema Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que é composto pelo Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que fica em Brasília, eu fiz parte desse comitê, e pelos comitês estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. O nosso comitê aqui em Goiás se reúne uma vez por mês, e vários órgãos fazem parte e outras entidades da sociedade civil. Existem também núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que é a parte executiva. Esses núcleos ficam principalmente em rodoviárias e em aeroportos espalhados pelo país. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer a presença. Muito obrigada pela sua presença, Antônio, pelos seus esclarecimentos. Eu coloco à disposição sempre e agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos. Mas também queria agradecer ao Fabrício Rosa por trazer esse conhecimento a respeito de direitos humanos e também a respeito de tráfico de pessoas, todas essas informações. Muito obrigado pela sua presença, viu, Fabrício? Obrigado, eu agradeço a todos, peço que as pessoas se sensibilizem quanto a esse tema e na dúvida, Disque 100, pode ligar para a polícia também que a gente vai tentar auxiliar da melhor forma possível. Obrigada. Bom, e o Conexões de hoje chega ao fim. Você pode continuar acompanhando a programação da TV UFG na sequência. Você também pode acessar o nosso site ou as nossas redes sociais e saber as novidades da nossa programação. Até o nosso próximo programa.